Seria pecado comemorar a prisão do Bolsonaro durante a quaresma? Olha, eu diria o seguinte, é infantil e desumano. Eu quero tirar essa palavra pecado, que é uma palavra que vive na boca de todo mundo, e tanto mais quando se usa a palavra, mais se peca. Eu, por exemplo, não conjugo o verbo pecar, não por superstição nenhuma, porque isso não está em mim. Uhum. Eu prefiro pensar no verbo amar, no verbo perdoar, no verbo entender, compreender, discernir. Então, vamos tirar a palavra pecado. Bolsonaro pode ser preso quando ele for preso. E se ele vier a ser preso, que seja preso pelas factualidades comprovadas, demonstradas, irretorquivelmente aparentes e irreversivelmente manifestas. Agora, não tem nada a ver com a quaresma, não tem nada a ver com dia nenhum. Isso aí é crença. Ilustra perfeitamente o que eu acabei de dizer antes. Entendi. Ô, Caio, eu tava hoje vendo um vídeo seu e você se mostrando extremamente satisfeito com... Você falou um ser que disse que não é... Você falou, não é nem um ser, é como se fosse um objeto e tal. Uhum. Que falava que o Papa já tinha morrido em 2019. Isso. Tipo, tava vivendo só de... Não, que estavam trocando por clones, né? Aquele papo, tá. Aquele papo que fazem com o Lula, todo mundo. E eu gostaria que você falasse novamente sobre isso, porque foi interessante a maneira que você falou. Porque, assim, tem muita gente que vive mesmo essas teorias. Cara, a gente está vivendo na era pós-verdade. Então, tanto faz como tanto fez, ninguém mais praticamente, quando eu digo ninguém, é claro que tem alguns que ainda acham que verdade é importante, mas a grande maioria das pessoas já não tem nenhuma preocupação com factualidade, nem com verdade, nem com demonstração de coisa alguma. O cara mete na cabeça determinada coisa, aí pronto, a Terra é plana. Uhum. Aí ele vai criando diversas teorias da conspiração. Teorias as mais variadas, e ele vive naquela bolha, naquele mundo paralelo de dimensões. Aquele sujeito hoje de manhã, que foi o que eu vi quando eu acordei, eu abri o Instagram e tinha me mandado aquela figura. Eu até falei, é uma entidade abjeta com aparência humana, dizendo isso. Aí ele pega fases diferentes do Francisco, do Bergoglio. O Bergoglio há 15 anos atrás, claro que ele tinha uma cara, eu também. Todo mundo vai mudando, engorda, emagrece. Eu dei exemplos pessoais do quanto eu já mudei nesses 70 anos de existência. Eu já tive muitas faces e nunca tive nenhum clone. Porque eu já tive pesos variados, idades variadas e tudo mais, mas tanto faz. Para uma quantidade enorme de pessoas hoje, isso não é mais relevante. Ninguém praticamente está preocupado com a demonstração do que seja factual. As pessoas simplesmente elegem o que querem eleger de acordo com sua ideologia, suas crenças, suas preferências, seus preconceitos, seus ódios, que eles próprios não sabem nem verbalizar de onde vem. Aí eles vão criando separação entre ser humano e ser humano por determinação absolutamente desvinculada da realidade. Por exemplo, a gente fica pensando que o que está acontecendo lá no Oriente Médio é uma guerra dos semitas contra uma outra população. Mas, meu Deus, quem são os semitas? São judeus? Não. São os filhos de um dos 3 filhos de Noé que saíram da arca. Um deles se chamava Sem, o outro Cão e o outro Jafé. Então, os que são descendentes de Sem são chamados de semitas. Agora, são filhos, por exemplo, de Abraão, que era um dentre muitos semitas. Não era um grupo só. Abraão não é o semita exclusivo, ele é um dos
milhares de semitas. Agora, nessa guerra lá entre israelenses, não é uma guerra de judeus contra muçulmanos. É uma guerra de israelenses contra palestinos. É uma outra história. Não tem nada a ver com qualquer que seja a perspectiva étnica, genética ou de DNA, porque é uma guerra fratricida. São irmãos matando irmãos, tanto árabes como judeus, são semitas, são filhos de Abraão. Os judeus, filhos de Abraão com Sara. Os árabes, filhos de Abraão, com uma egípcia chamada Agar. Mas são todos da mesma descendência, da mesma linhagem. De modo que é uma predeterminação do olhar, que diz, não, eu sou daqui, você é de lá. Portanto, eu te odeio. Mas não tem nada a ver... Que você não tem o porquê você realmente odiar. Não tem. É só uma questão de poder. Não tem nem a ver com religião. Não? Porque judeus e muçulmanos, sem um Estado judeu, sem um Estado israelense, viveram juntos milhares de anos naquela mesma terra e habitaram juntos a cidade de Jerusalém por milhares de anos sem conflito. Por exemplo, quando veio o período das cruzadas, há 1000 anos atrás, o que foi aquilo? Foi guerra entre cristãos e muçulmanos. Por causa de quê? Do sagrado. Onde era o sagrado? Jerusalém. O sagrado é uma bosta, meu amigo. É o apóstolo Paulo que diz em Gálatas, no capítulo 4, que o sagrado é uma bosta. Que o sagrado, leia lá no Novo Testamento, Paulo em Gálatas 4, falando de Jerusalém, dizendo que Jerusalém tem esse nome mentiroso de Jerusalém, cidade da paz, mas na realidade ela é a cidade do ódio, a cidade da guerra, a cidade da divisão, a cidade da disputa, porque desde que sacralizaram Jerusalém, que cada um chega e diz, esse sagrado aqui é meu. Que é a sua parte. Aí cada um disputa o sagrado. Nas cruzadas, há 1000 anos atrás, qual era a disputa pelo sagrado? Eram os cristãos querendo tomar Jerusalém dos muçulmanos. Por quê? Porque os muçulmanos, que vieram 600 anos depois de Cristo, disseram, Jerusalém é sagrada para nós porque é o terceiro lugar mais sagrado do mundo muçulmano. Medina, Meca e Jerusalém fazem parte dessa tríade de lugares sagrados, não santos. Porque o santo não põe ninguém em guerra, pacifica todo mundo. O sagrado é que cria desejo de posse e de controle, porque o sagrado dá uma sensação de que quem o possui, possui poder. Então, o que aconteceu? Os muçulmanos foram, os judeus não estavam mais lá na sua maioria, porque no ano 70 eles tinham sido expulsos pelo general Tito romano, porque eles quiseram se insurgir contra os exércitos romanos que dominavam desde 60 anos antes de Cristo, e aí foram expulsos e ficaram dispersos 2000 anos, mundo afora, até que Hitler criou aquele trauma do Holocausto, e aí surgiu um movimento que já existia, mas ganhou força, por causa de Hitler, que é o movimento sionista. O movimento sionista vem de onde? Do culto ao sagrado, ao Monte Sião, que está em Jerusalém, que é uma merreca, é uma porcariazinha, que o pessoal vai comigo, eu já levei milhares de pessoas a Jerusalém. Se você não disser, olha meu filho, você está agora aqui em pé no Monte Sião, ele passa por cima e nem vê. Ninguém vai saber, né? É um calombo, é um nada, é um caroço. Qualquer curva mais elevada aqui em São Paulo é mais alta do que o Monte Sião. O Corcovado faz o Monte Sião virar assim um quebra-mola histórico. Não passa disso. É tudo palhaçada. E é por palhaçada que as pessoas vivem e matam. Aí os muçulmanos disseram, não, agora essa terra é nossa porque Maomé veio no seu cavalo alado até Jerusalém e foi assunto aos céus a partir daqui, então esse lugar ficou sagrado. Aí os judeus que já moravam lá, muitos deles não foram dispersos
quando a cidade foi destruída no ano 70 e não ficou pedra sobre pedra, nem templo, nem coisa alguma, foi tudo arruinado, como Jesus disse que seria em Mateus, no capítulo 24. Então, havia uma quantidade grande de judeus morando lá junto com beduínos, na terra da Palestina, que tem um nome muito mais antigo do que terra de Israel, porque o nome Palestina vem de Filisteu, vem de Filístia, vem de Filistim e vem também de Fenícia, que todos habitavam ali a mesma costa do litoral mediterrâneo. Então, com o passar do tempo, a palavra original, Filistim, acabou se transformando em Palestina, até porque os árabes têm dificuldade, trocam o P pelo B, eles têm algumas dificuldades fonéticas. Então ficou Palestina. Nos dias, por exemplo, de Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, ou de Seleuco e de Ptolomeu, e depois dos romanos, já era Palestina. Aí, depois que Israel voltou do exílio, que primeiro em Babilônia, depois entre os medos e persas, que chegou lá, quis outra vez botar o nome de Israel no lugar. Mas a designação universal sempre foi muito mais prevalente como Palestina. Você encontra, por exemplo, a Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, uma das primeiras ministras, logo depois de Ben Gurion, ela dizendo: eu sou palestina, de fé judaica. A fé era judaica, mas a etnia dela era palestina, do ponto de vista disso. Então, eles tinham convivido, atravessaram as cruzadas, a guerra entre cristãos que foram da Europa, porque o Vaticano estava falido. E aí o Papa lançou a seguinte proposta: olha, quem for e recuperar as coisas sagradas. Aí inventaram não sei quantas cruzes de Jesus. Todo mundo tinha uma cruz de Jesus escondida para vender. Aí é daí que surge o tal do Santo Graal. É sagrado também, Santo tudo Sudário invenção. também? Santo Sudário também? Santo Sudário. Todas essas sacralizações são as produtoras de guerra, de inimizades e de ódios, e são mentiras absolutamente infantis, pelas quais as pessoas matam e morrem. Mas então foram cristãos europeus que foram lá para recuperar a cidade sagrada de Jerusalém para os cristãos. E aí houve choque entre eles. O principal choque foi quando surgiu um líder muçulmano chamado Saladino, que era uma figura muito superior do ponto de vista moral e ético do que qualquer cristão que tenha passado por lá, especialmente no final pelo rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que teve brigas homéricas e lutas históricas com Saladino, mas tudo brigando pelo sagrado. Enquanto isso, judeus de fé judaica, seres semitas, conviviam com árabes, irmãos, todos filhos de Abraão, de mães diferentes, mas de pai em comum, juntos por 1000 e tantos anos. Desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, que houve judeus morando lá. A grande maioria foi embora para a Europa e para outros lugares, e ficou um pequeno grupo de judeus morando lá. Não tinha mais nem cidade santa para adorar, o templo estava destruído. A única coisa que sobrou daquele tempo foi o muro Western Wall, que é chamado por nós de Muro das Lamentações. Foi a única coisa que sobrou, não ficou pedra sobre pedra que não tenha sido destruída, como Jesus disse. E eles conviveram séculos e séculos sem conflito. Aí, na hora em que vem o trauma do Holocausto judeu praticado por Hitler, e é bom até a gente dizer que o próprio Hitler, ele não gostava, era dos judeus que não tinham apego à terra. Esses judeus
compõem a maioria dos que foram colocados em campos de concentração, porque esses queriam ser judeus alemães, polacos, russos, espanhóis, portugueses. Eles se sentiam pertencendo aos lugares onde eles tinham nascido e convivido por gerações e gerações, porque o que caracterizava eles era a fé que eles tinham e não o lugar onde eles moravam. E disso é que o Hitler não queria e odiava, porque ele tinha que criar um inimigo que fosse um diabo contra a ideia ariana da raça pura, e achava que os judeus, por serem de natureza muito mais contínua historicamente do que os germânicos jamais foram, houve milhares de anos em que não existiu Alemanha, nem existiu germano algum. Eles foram os bárbaros antigos, eram os alemães, os francos, os franceses e tudo mais. Mas o desconhecimento histórico é um negócio horroroso, cria todo tipo de assombração. Então Hitler chegou a fazer e ter negociações dizendo, olha, se vocês pegarem os judeus que querem voltar para Sião, lá para essa terra e para essa geografia, podem ir à vontade. O que a gente não vai deixar sobreviver é judeu que queira ficar morando aqui na Alemanha. E eles são mais espertos, ganham dinheiro com habilidade enorme, é claro. Eles já têm 4.000 anos de existência contínua. Eles começaram a aprender ciência na Mesopotâmia. Eles acumularam todo o conhecimento dos egípcios, com os quais eles moraram 430 anos. Ele vê ele como um risco, então. Com um risco de acumulação cultural incomparável. Mais antigos do que eles na Terra, você só encontra chineses, etíopes, mas assim mesmo, com muito menos exposição a uma variedade eclética e universal de conhecimentos, como os judeus tiveram expostos aos maiores impérios da humanidade nos últimos 4.500 anos. Então a acumulação de conhecimento era muito grande. Isso era uma ameaça ao culto hitleriano, à raça ariana pura e superior, porque no comparativo os judeus acabavam sempre na frente, sabiam mais, tinham muito mais memória histórica, tinham conhecimentos acumulados de grupos e grupos, impérios e impérios, experiências e experiências que nenhum outro povo tinha e tem. Então, quem quiser ir embora daqui para Sião, eu não vou mexer agora. Quem quiser ficar morando aqui, fazendo negócio aqui, ou nos lugares que eu estou dominando, esse pessoal eu vou limpar e eu vou cortar. E houve grupos sionistas que fizeram um acordo com Hitler nesse sentido. Sim, porque na verdade o Hitler observava até, era uma coisa que ele tinha, que era como se os louros ficassem com os judeus, e a coisa ruim, o pedaço ruim, o que sobra de ruindade, ficavam com os alemães, né? Ou outros povos. Ou no meio de toda a falência do povo alemão, os judeus continuavam crescendo em riqueza. Também. Continuavam fortes, poderosos, eles foram se dedicando, muito espertos, àquilo que eles podiam levar no bolso, se fossem perseguidos. O que era isso? Pedra preciosa. Você pode botar diamantes e tudo que é pedra num saco e levar um castelo inteiro. Quanto um diamante vale, né? Levar um castelo num sactel. E eles entenderam há muito tempo atrás que os valores tinham a ver com terras raras, minérios raros. O que o Trump está querendo fazer agora, assaltando lá a Ucrânia, é em nome de quê? De matérias raras, que são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento de novos Nem em nome aparatos. da paz. Nada, esse cara não quer saber de paz, coisa nenhuma. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso aí, porque faz parte desse até onde o mundo vai chegar, né? Porque não tem como então, não falar disso. Judeus e árabes viveram em paz o tempo todo, até se criar o Estado de Israel, em 1948. Foi o Estado que trouxe a questão de poder, de controle e de dominação. E aí, quando criaram as Nações Unidas, eles dividiram a terra do jeito que ela está dividida hoje. Essa parte aqui fica para os judeus, essa parte aqui, então, fica para os árabes. Jerusalém corta no meio. Essa parte oriental aqui
é dos árabes palestinos e beduínos e tudo mais, e essa outra aqui dos judeus. Mas você veja que durante muito tempo a capital política dos israelenses, não dos judeus, porque como eu disse, o judeu não está nem aí para essa coisa da terra. Tem a ver com fé, tem a ver com a Torá, tem a ver com a obediência às suas crenças, ou o desenvolvimento das suas percepções. Quem cultua a terra são os sionistas. O sionista é que precisava ter uma capital, ter uma pátria, um poder local, sacro, santo, em nome da Bíblia, de Moisés, e disso e daquilo. Aí foi de 48 para cá que isso se estabeleceu, e foi de 48 para cá que essa divisão se deu, depois deles terem convivido durante 1000 e tantos anos juntos, casando seus filhos, se amando. Não tem comida judaica que seja comparável à comida árabe. Eu sei porque eu já fui centenas de vezes, eu já levei milhares de pessoas. Eu tenho amigos palestinos, beduínos, tanto quanto eu tenho amigos judeus e israelenses também. E sei que eles preferem muito mais a comida árabe, os doces árabes, as mulheres árabes, um monte de coisas. Os grandes romances daquela terra aconteceram nos casamentos entre judeus e palestinos ou árabes. E por que os grandes romances? Por causa das grandes tragédias, porque às vezes um pai era muito fanaticamente judeu e dizia, não, você só casa se for com uma menina judaica. E o cara tinha se apaixonado por uma palestina. O pai não aceitava. E todo romance humano foi feito de tragédias, das impossibilidades, das conjugalidades impedidas, na maioria das vezes, pela religião, mais do que por qualquer conceito de etnia, ou de gênio, ou de DNA. A religião é a maior separação imposta entre os homens. É a sacralidade, a gente volta de novo para o sagrado, para a crença e para o sagrado, que é o que mais divide no planeta Terra os seres humanos. Eu poderia falar até depois de amanhã a respeito disso, mas a gente veio tratar de outro assunto. Né? Eu vou falar de um colaborador.